Então, mas melhor ficar sério, já está orado. Já orei por mim, estou muito abençoado. Fiz 58 anos, muito feliz da vida e pronto. Não precisa de mais nada, chega. Vamos lá, glória a Deus. Queridos, quero falar do cedro. Um dia, eu estou repetindo o que eu falei domingo passado, em questões aí, muitos viajando. Agora vocês estão aqui. Um dia Deus me falou que eu não podia cuidar mais desta igreja para Ele, porque a igreja que Ele me mandou abrir não era aquela. Ao perguntar por que, Ele falou, enfim, Ele falou cedro. Uma igreja que não cuida intensivamente dos meus filhos não me interessa. Perguntando o que é cedro, Ele disse, homem cuidando de grupo de homens, mulher de mulheres. Você vai ter pais e mães espirituais diretamente com você. Você acha que está certo ficar anos numa igreja como visitante? Entrando que não sabe quem é? Não. Mas eu não consigo conhecer a igreja toda. Ninguém vai conhecer uma igreja toda. Mas tem que ter um grupo que seja o início da tua família na igreja. O cedro veio, queridos, para fazer você se sentir na tua família. É um encontro que você vai ter semanal com um líder, uma líder que vai cuidar de você diretamente com outro grupo. Tem aniversário, esse é o grupo que vai lembrar de você. Tem, em nome de Jesus, nunca aconteça uma fatalidade. Está aí o mesmo grupo para orar por você. O mundo espiritual trabalha com validações. Tem que ter alguém semanalmente validando a tua vida. Semanalmente perguntando como é que está, como é que ficou aquele assunto. O cedro já nasceu lindo. E agora, pastor Odair, por favor, fica de pé, pastor Odair. Os líderes do cedro que você vê, eles estão com planos ainda de intensificar a comunhão de vocês agora. Pode sentar, obrigado, qualquer coisa você fala com eles. Intensificar mais ainda. A você que está solto do cedro. Olha, temos a retomada, sábado que vem. É que vem, não é? Sábado que vem lá na casa mãe, 9 da manhã. Estamos lá o dia todo com você. É o dia que o cedro começa na tua vida. Aonde você vai passar o dia com a gente, vai conhecer toda a visão da igreja onde Deus te plantou. Você não vai ter mais dúvidas. Lá vai haver uma anistia geral sobre a tua vida inteira. Lá vamos falar da época que você não andou debaixo de autoridade. Quanta legalidade se gerou para Satanás destruir os teus. Lá nós vamos zerar esse quesito. Eu que dou essa parte. Lá nós vamos dar anistia na tua vida financeira. Não estamos te levando lá para te pedir dinheiro. Estamos te levando para te dar anistia. Lá você vai saber o que é cura anterior, libertação, etc, etc, batismo no Espírito Santo. Mas lá você vai preencher uma ficha, onde vai vir para a mão dos líderes do cedro, para que ao voltar para a tua casa durante a semana, eles montem um grupo na lei do respeitando aí seu local geográfico, sua faixa etária, mas na lei do amar, associar, acrescentar, não é dividir, distinção. Ou seja, eles vão te formar um grupo. Alguém vai dizer, olha, vamos nos encontrar aqui na igreja para a gente marcar onde vai ser nossos encontros. Olha que lindo, que retomada na tua vida. A você que também esteve no cedro solta, você retoma com a gente. Pastor, mas eu saí com ele, mas eu queria ali. Não tem problema, lei do Então ele, o próprio líder, já te pega pela mão, te leva para o novo. Esse teu filho cuida dele. Mas o cedro, queridos, é o aval direto do Senhor na tua vida. Eu falando do cedro aqui, eu estou dando o aviso mais importante da história da existência da Casa Firme. Você acha que está certo você ficar grudada numa cadeira? Por que grudado? Porque você quer servir, mas não sabe para onde começar. Ficar 1, 2, 3, 4 anos sem dar fruto na casa onde Deus te plantou? Agora o cedro não abusa de você, porque é muito ruim a gente olhar para você, achar, sei lá, fui com a tua cara, te unge, te joga, vem retaliação, você nem está pronta. O cedro, teu líder, tua líder vai dizer, olha, vai no evangelismo, vai na diaconia, eu estou com você, mas vai lá, como é lindo isso. Você vai ter um começo do teu chamado muito sadio dentro da tua igreja. Tudo isso começa sábado que vem, queridos. Estou esperando vocês lá, você corre hoje, fala com o pastor Daí. Tem alguém para pegar nome, para quem quiser, onde vão estar? Lá atrás naquela mesa que está ali, você já dá o teu nome. Quanto custa? 0. O importante é você estar lá, tá bem, queridos? Então abençoados em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje, governar com o Espírito Santo. Subtítulo, manter sempre o amado Espírito Santo bem perto. Quando Deus entrou com o projeto da criação e formação,
Ele criou e formou terra, céus, mares, animais marinhos, animais silvestres, árvores, sementes, tudo. E de repente, quando tudo finalizado, Ele faz o homem. Então em tom de falar, todo esse projeto se finaliza em você. Mas não é bem assim. Porque do homem agora tem que vir a mulher. E quando Deus faz a mulher, Ele diz, agora o projeto está finalizado. Por isso que Deus, até pelas mulheres, tem essa colher de chá. Tem coisa que eu peço para Deus o mês inteiro, Ele não faz. Tua pastora ora uma vez, Ele não faz. Eu falo, mas por quê? Por que desse racismo todo? Só porque nasceu homem? Deus tem isso, Deus decidiu assim. Então, quando Adão nasce, vai ser formado, o primeiro do projeto não é Adão, é o amado Espírito Santo. Porque diz que Deus soprou em Adão, tirou um fôlego de dentro dele para passar para dentro de Adão. Na Bíblia fala que esse fôlego é o Espírito Santo, fôlego de vida, e entrou em Adão. Porque esse fôlego em Adão, esse Espírito entrou em Adão, Adão passou a existir. O primeiro do projeto é o Espírito Santo. Este era o plano original de Deus, que todo ser humano que nascesse na terra já viesse com o amado Espírito Santo dentro dele. Mas em Gênesis 6, a partir do 3, a humanidade ficou endemoniada demais, enlouqueceu, depravou. Deus teve que tirar o Espírito Santo. E aí ele passou a ser o último da lista. Mas ele tinha que ser o primeiro. Agora, na nossa formação em Deus, como filhos, filhas de Deus, nós voltamos ao original. O primeiro é o Espírito Santo. Quem que te convenceu do pecado, juízo e justiça? Pecado, eu estou em pecado, eu estou indo para o inferno. Juízo, tem juízo sobre isso. Justiça, o que o Senhor Jesus fez por mim? Foi o Espírito Santo. Se Ele não tivesse presente ali, você não teria nascido. Ele é o último também. Na vida do Senhor Jesus, para que o Senhor surgisse na terra, porque o Senhor é nosso modelo maior. Ele é o modelo de tudo que nós vamos viver depois dele. Como que o Senhor surgiu? Quem foi o primeiro na vida dele? Lucas 1,35. Quem foi o primeiro? O Espírito Santo. Para que o Senhor Jesus surgisse, o Espírito Santo teve que chegar antes. As coisas voltaram ao original. Respondeu-lhe o arcanjo falando com Maria. Lucas 1,35, respondeu-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, sua nuvem. Por isso também o ente santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Para que o Senhor Jesus surgisse, o Espírito Santo foi o primeiro da lista, foi o primeiro do projeto. E para finalizar o projeto na vida do Senhor Jesus, Mateus 3,16, agora ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Em Mateus 3,16, agora que o Senhor está com seus 30 anos de idade, batizado Jesus, não disse Senhor, porque na terra ele era homem de verdade e ser humano, com todas as limitações que temos aqui. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito, em maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, descendo, diga comigo, descer. Descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, na vida do Senhor Jesus, o primeiro do projeto foi o Espírito Santo. O último do projeto é o Espírito Santo. Na nossa vida é igual, queridos. O primeiro é o Espírito Santo que nos convenceu. O último do projeto, que finaliza o projeto na minha vida, na tua. Atos 1, 5 a 8. O Senhor olha para os discípulos e diz: eu agora ressuscitei, eu estou subindo para o céu nesse dia 41, agora estou subindo. É o seguinte, o projeto não está finalizado do que eu fiz com vocês aqui. Falta o que finaliza o projeto na vida de vocês e na nossa vida consequentemente. Em Atos 1, 5 a 8, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar nossa vida inteira? Respondeu no 7, não fiquem preocupados com tempos humanos. 8,
Mas a resposta final a essa pergunta de vocês recebereis poder ao descer, verbo descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, por que o Espírito Santo finaliza o projeto? Porque depois de receber o Espírito Santo, toda a prosperidade, a glória, os agregados, poder, dons, tudo que eu vou viver em vida agora, é consequência dele. Porque o Espírito Santo desceu sobre você, agora você passou a receber orientação de Deus. E o Senhor fala isso em João 16:13, Ele vos guiará em tudo. Porque você recebeu o Espírito Santo, recebeu proteção total de Deus. Isaías 59:59, vindo o diabo desgraçado, essa vil criatura que está preso há mais de 2000 anos lá embaixo, vindo para te perturbar. O Espírito é maiúsculo, o Espírito Santo do Senhor arvorará contra ele sua bandeira, dizendo: aqui você não passa. Quem dá glória a Deus aqui? Você recebeu o poder, Atos 1:8. Pastor, não só proteção, não só Deus me guiando, poder, recebereis poder ao descer sobre vós, Ele, é tudo consequência. Você vai receber alguém muito mais próximo do que conselhos. João 16, versículo 7, vos enviarei Ele como consolador. O que é consolador? É a pessoa que mais te conhece intimamente do mundo inteiro. Você recebeu alguém que vai te orientar como ninguém te conhece melhor do que você próprio ou você própria. Você recebeu fogo, acabamos de ler, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você recebeu justiça de Deus. Toda a Bíblia é embasada em quê? Momentos que o inimigo veio com tudo, o povo de Deus se desesperou, o Espírito Santo abraçou alguém. Davi, Saul, Gideão, etc. Foi lá e fez miséria com o inferno. Quem dá glória a Deus aqui? Quem diz para ele: Espírito Santo, eu preciso de ti na minha vida? Deus pediu para Moisés. O Pai Celestial falou: Moisés, eu preciso que você me construa um tabernáculo para você. Estou te dando esse tabernáculo, é teu, mas é para onde eu vou me instalar na terra. E Deus deu para ele todos os itens, uma maquete. Durante 40 dias foi passado um projeto. Olha, Moisés, você faz assim, assim, assim. Para terminar, você pendura lá, sei lá, a última lâmpada que está ali, você põe. Aí terminou o projeto. Na Bíblia diz, em Números 9, 15 e 16, que Moisés fez exatamente como Deus mandou ele e finalizou o projeto. Em Números 9, 15 e 16, no dia que foi erigido o tabernáculo, vírgula, Moisés terminou o tabernáculo, mas os olhos de Deus, o tabernáculo não está completo ainda. A nuvem o cobriu. Para finalizar o projeto, meu Santo Espírito tem que repousar aí. Quem dá um glória a Deus bem forte? E no 16 diz assim: a nuvem cobria esse tabernáculo dia e noite. Mas em Êxodo 40 dá um agregado, nos dá um agregado. Êxodo 40, 33, 34, nos dá um agregado. Levantou também, Êxodo 40, 33, o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou o repousteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra dele, humana. Então, há um acréscimo. Então, a nuvem cobriu, atendeu a glória, encheu. Ah, tá. Deus diz: Moisés, aos teus olhos finalizou, aos meus só finaliza quando o meu Espírito Santo chegar sobre meu filho, minha filha que está na Bola de Neve, que está na igreja Casa Firme, que está em todas as igrejas por aí. Você, meu projeto só finaliza quando o meu Espírito Santo chegar. Quem dá glória a Deus bem forte? Você não é um projeto finalizado só porque recebeu o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Faltou o Espírito Santo. Enquanto o Espírito não chegar. Agora, você viu que eu enfatizei com você, te pedi para repetir comigo o verbo descer? Tudo que é ruim, que um diabo louco aí com a cambada dele, vem lá de baixo. É o que a Bíblia ensina, vem lá de baixo. Amigo, amiga, vem do horizontal, vem dos lados. O Espírito Santo veio de cima. Isso representa governo total.
O Espírito Santo, quando desce sobre o Senhor Jesus, quando desce sobre você, Ele não vem para dividir a autoridade com você, Ele vem para ser a autoridade máxima na tua vida. Ele não vem para te pedir conselhos, o que Ele tem que fazer, deixar de fazer. Ele vem para te orientar o que você tem que fazer e deixar de fazer. Ele não vem para te perguntar quem é o melhor marido ou esposa para a tua vida. Ele vem te dizer quem é o melhor marido, quem é a melhor esposa para a tua vida. O Espírito Santo vem te guiar para te dizer qual é o melhor emprego ou empresa para a tua vida. O Espírito Santo vem te dizer qual é o melhor chamado de Deus para a tua vida. O Espírito Santo não vem para dividir espaço, ele vem para ser o número 1, o governante absoluto da tua vida. Mais totalitário ele é, mais todos os agregados dele vão fluir na tua vida naturalmente. Vai aplaudindo ele direito aqui, vai. O Senhor Jesus enfatizou para Pedro: Pedro, você é um projeto meu, mas ainda inacabado. Para que esse projeto finalize, João 21, 18. Olha o que o Senhor fala para mim e para você. Olha o que o Senhor fala para Pedro. O Senhor diz: Pedro, para esse projeto finalizar, você vai ter que entender que há um Espírito Santo que vai vir lá de cima. Ele não vem para te pedir conselhos. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores mais maduro, não afoito, agora maduro, estabelecido, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O Espírito Santo vai pegar você, Pedro, e vai te pedir muita coisa que você nem quer, mas é a melhor coisa para a tua vida. Tudo que Ele te pedir, confie. Ele sabe o que diz, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que planeja, o que ordena, o que orienta. Ele tem o melhor para você. O Senhor Jesus respondeu assim para Nicodemos. Nicodemos, lá em João 3, chega para o Senhor Jesus e diz: mas de onde o Senhor traz tanta autoridade para se mover com uma liberdade ímpar e faz tantos milagres assim, com tanta naturalidade? O Espírito Santo, o Senhor Jesus fala para ele: nós somos uma folha levada num vento, nós vamos aonde a gente não quer. E porque eu tenho deixado Ele me levar aonde eu não quero, é o que está funcionando o poder de Deus na minha vida. Quem vai aplaudir Ele aqui? Pastor, sintetiza para mim, simplifica o que significa todo esse diálogo. Quando você começar a dizer: amado Espírito Santo, me enche, me transforma, me reveste, e você começa a pedir para Ele tocar a tua vida, guiar você, o Espírito Santo começa a se ver na liberdade, porque Ele não é invasor, na liberdade, no direito legal que você deu para Ele, para começar a fazer coisas que você quer, outras que você talvez não queira, mas conduzir toda a tua vida a um triunfo ímpar, porque Ele funciona, Ele é real. Quem dá glória a Deus aqui? Ele é real. Agora o Senhor Jesus falou cingir, e no original é cingir mesmo. O que é cingir? Cintura que se torna firme. Várias vezes você vai encontrar isso na Bíblia. Êxodo 29:9, olha o que diz. O Moisés: os cingirás com o cinto. Arão, seus filhos, eles vão lá fazendo toda a obra que eu quero deles. O que é cingir? Essa parte do ser humano, quando ela está frouxa, não há habilidade para se mover. Quando se pega como se fosse um cinto e se firma, a pessoa cria uma mobilidade com a maior tranquilidade do mundo, não cai mais, porque essa parte que é o que dá mais mobilidade no corpo humano, está cingida. O Espírito Santo está cingindo você, na parte que mais você precisa, porque Ele vai te enviar para fazer loucuras para Deus lá na frente. Aplaude Ele, por isso aplaude em nome de Jesus. Agora nós lemos que o Espírito Santo amado, Ele nos convence. Em João 15 diz que Ele nos convence. Pecado porque eu realmente pequei, juízo porque existe juízo, Deus não é palhaço, mas também da justiça. A justiça que o Senhor fez por mim. Que justiça é essa que o Senhor Jesus fez por mim?
4 pontos que eu vou te contar aqui. Primeiro ponto: o Filho de Deus, o Senhor Jesus, se tornou filho do homem, para que nós que somos os filhos do homem de Adão, possamos nos tornar filhos de Deus. Olha, ele não fez isso com uma frase, com uma palavra, com uma ordem. Ele fez nele próprio expresso. Como não respeitar soberanamente um Deus desse? Em João 1,12 diz isso. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, filhos do homem de Adão agora podem se tornar filhos de Deus, porque o Filho de Deus se fez filho de homem para isso. Número 2, o Filho de Deus veio à terra, mas o que voltou para o céu foi o Filho do homem. O Senhor Jesus veio na terra como Filho de Deus, mas quando ele voltou para o céu, voltou como Filho do homem. Coisa mais linda isso. Atos 7,56, o Senhor Jesus fala dele, e aqui em Atos, Estevão está vendo o Senhor Jesus onde ele está no céu, porque ressuscitou, está à direita do Pai. Olha o que ele diz. Atos 7,56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem à destra de Deus. É Filho de Deus descendo na terra, para que filhos do homem de Adão possam subir aos céus. Efésios 2, versículo 6, aonde estamos agora? Ah, sou filho de Adão, eu entendo. Sou filha de Adão, eu entendo. Mas existe um processo que aconteceu com você, legítimo, legalmente constituído por Deus na sua palavra. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Quando você recebe o Senhor Jesus, Senhor Salvador, o que era filho de homem, agora é filho, filha de Deus. E nisso, nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde o Senhor Jesus, o Filho do homem, está, o Senhor Jesus. Nós agora estamos numa esfera espiritual, porque o Filho de Deus se fez filho de homem para isso. Em Colossenses 3:1 fala que nós ressuscitamos e temos que buscar as coisas de cima. Terceiro ponto: veio o santo, o imaculado, o perfeito. Morreu, entregou seu último fôlego para sair da terra. Saiu como pecador, para que nós, pecadores, possamos ser redimidos, entrar como santos no céu de volta. Só ouvi 2 glória a Deus e um mais ou menos. Em 2 Coríntios 5:21 afirma categoricamente isso, que o santo, o imaculado, o perfeito, o divino, o que nunca errou, ele saiu daqui como pecador, para que nós os pecadores, veja isso, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem muito poder essa frase: o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Tem muito poder, porque alguém santo saiu da terra em forma como se fosse algum pecador, para você hoje se libertar dessa praga. Quarto e último ponto: ele veio do céu para aqui, para falar de Deus para mim, para você. Diga para mim. Voltou ao céu para falar com Deus sobre você. Diga: sobre mim. Repita comigo: veio do céu para falar de Deus para mim. Voltou ao céu para falar com Deus sobre mim. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Primeira Timóteo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Não terminou não, vírgula, continua. Homem, se tornou filho do homem, para me falar quem é Deus. E ele, como desceu como homem, eu podia ouvir ele. Agora ele voltou como homem para o céu, para falar para Deus sobre mim. Mediador. Que mais?
Hebreus 4,14. Deixa eu ler isso rápido. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote? Entrava na presença de Deus para falar com Deus a respeito do povo. E diz que agora o Senhor Jesus está como sumo sacerdote, justificando eu e você a Deus, falando a Deus sobre mim e sobre você. 1 João 2, versículo 1. 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está lá falando com Deus agora: Pai, eu estive na terra, eu entendo o que ela está passando, não considere, eu ainda vou mudar. E o Pai diz: está feito. Pai, não deixe de ajudar ela, ele, não deixe, as coisas são muito difíceis na terra, eu experimentei fome, eu sei como é a incerteza na terra. O Pai diz: seja feito. Romanos 8,34 diz que ele voltou para o céu para falar com Deus sobre mim e sobre você. Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu o antes, ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Quem vai aplaudir ele aqui? No entanto, diz que essa justiça, esses 4 pontos cruciais que o Senhor Jesus fez na terra pelo homem, pelo filho do homem, a mulher, homem, diz que ele fez pelo mundo inteiro, não é só por mim, por você. 1 João capítulo 2, versículo 2, afirma categoricamente. 1 João 2, versículo 2, e ele, o Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, porém, vamos lá, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas porque então o mundo inteiro não está desfrutando disso e não está num domingo nesse horário já encaixado em todas as igrejas de Cristo? Porque só o amado Espírito Santo convence desta justiça. O Senhor falou a Nicodemos: só o Espírito Santo torna realidade na tua vida o que eu estou fazendo aqui. Só o amado Espírito Santo legitima o que o Senhor Jesus fez na terra por mim e por você. Só o Espírito Santo pode explicar e revelar isso. Por que está me enfatizando isso se eu já estou na igreja? Exatamente para mim e para você essa frase. Se nós estamos na igreja e não buscamos comunhão com o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Porque não buscando o amado Espírito Santo, não tendo comunhão diária, fluida, contínua com Ele, você começa a esquecer o que realmente o Senhor fez por você na cruz. E está trocando o Senhor Jesus por uma má aventura, por um pecado qualquer, por aquela oração que Ele não atendeu, está com raiva, não volta na igreja, troca chamado de anos só para mudar de igreja e faz loucura, porque está faltando comunhão com o amado Espírito Santo. Aí você está com problema ou não, está com dúvida ou não, está buscando coisas grandes ou não. Aí chega aquela ansiedade, você corre aos pés do amado Espírito Santo. Ele na hora revela em você. O Senhor Jesus que fez esses 4 pontos por você. Você acha que Ele vai esquecer de você agora? E aí fica vivo em você o ato dos 4 pontos da justiça que o Senhor fez. Você diz: o que negou a si próprio para se tornar filho de homem, para fazer os 4 pontos cruciais, totais pela minha vida, não vai me abandonar agora. O chamado vai se cumprir. O avivamento na casa firme vai chegar. Não tem conversa fiada. O Senhor não fez o que fez com o próprio corpo dele para eu orar por avivamento, para glorificar Ele, Ele não me dá. Não vai existir isso. Isso nem no gibi do tio Patinhas você vai achar essa versão. Estou te falando que um poder jamais visto vai abraçar você a qualquer minuto. Recursos materiais para te dar um mimo primário, já está chegando. Pode crer, porque se não crer, eu e você estamos azarados. Porque toda a nossa vida depende do sobrenatural. Nós somos espirituais. Por que o mundo não entende o que o Senhor Jesus fez na cruz? 1 Coríntios 2, 8 a 11. Por que o mundo não entende o que o Senhor Jesus fez quando saiu do Pai e se tornou filho de homem? Porque aqui diz, só o Espírito Santo pode revelar isso. 1 Coríntios 2, 8 a 11. Sabedoria essa do que o Senhor fez na cruz,
que nenhum dos poderosos deste mundo lá fora conheceu. Porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu e você. Mas Deus já, verbo passado, já nos revelou pelo Espírito, em maiúsculo, Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito em minúsculo que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito que nele está. Sem comunhão com o Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Tua vida vai viver em crise, tua fé vai ficar oscilante, vai viver essa montanha russa até quando? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não, eu vou, não sei. Porque está faltando comunhão com aquele que te revela tudo isso. Mais um ponto aqui. Ouvindo essas coisas, você tem que entender então que o Espírito Santo tem que ser a pessoa mais próxima de você no mundo inteiro. O amado Espírito Santo tem que ser mais próximo do que o pai e a mãe que te geraram, do que o filho que você gerou. O amado Espírito Santo tem que ser mais próximo do que o melhor amigo, amiga que você tem. O Espírito Santo tem que ser mais próximo do que o sócio que você tem na loja. O Espírito Santo tem que ser mais próximo do que eu, como teu pastor. O Espírito Santo tem que ser a pessoa mais próxima da tua vida. O que a Bíblia nos ensina? Não estou querendo dizer que todo mundo que está próximo a você é um cão, uma cobra, não é isso. Mas vejamos exemplos. Letra A. Quem destruiu a vida de Sansão? Não foram os exércitos de milhares de filisteus que surgiam de repente no confronto com ele. Foi Dalila que estava grudada nele, do lado dele. Ele estava preocupado com os filisteus. Já não precisa estar em prontidão, hein? Estava do lado dele. Quem vendeu José para o Egito? Não foram as caravanas ismaelitas que depois passaram. Foram os irmãos que estavam do lado dele. Os irmãos dele. Quem matou Abel? Não foi Saci Tereré. Foi o próprio irmão Caim que estava do lado dele. A pessoa mais próxima dele. Naquele jardim lá, naquela terra lá. Quem amargou a vida de Davi? O próprio sogro dele, chamado Saul. Sogro, vou fazer a tua vida um inferno, vou tirar a tua vida da terra. O sogro, olha que loucura. O cara casado com a filha dele, ele diz, eu vou acabar com a tua vida. Quem escravizou Jacó? Foi o próprio sogro. Labão não, o nome deve ser Lobão. Escravizou ele. Foi o sogro, não foi o povo da terra de Midian, não foi o sogro. Quem tentou tirar a vida de Jacó foi o irmão Esaú, aquele malandro. Porque Jacó comprou legitimamente a primogenitura. Um anel que se usava no dedo não podia tirar. Esaú, como primogênito escolhido por Isaac, não usava nunca aquele anel, não interessa. Jacó falou, você quer esse prato? Eu te dou, mas você me dá o anel, legitimamente. Ele disse, está feito, pega ele. Mas na hora da bênção, ele não queria entregar. Então o maior malandro que Jacó conheceu foi a pessoa mais próxima, o único irmão que ele tinha na casa, que era o irmão dele. E o cara agora queria matar ele. Eu estou te falando que o Espírito Santo tem que ser a pessoa mais próxima de você, meu Deus do céu. Do que o mundo inteiro. A lista não termina aí. Quem enganou o profeta novo e levou à morte a vida dele? Deus chama um profeta lindo, está em jejum, está com aquela fé inicial, é tão lindo isso. Aí Deus fala, vou te levar numa cidade que o rei lá não é tranqueira, não vale nada, ele é hostil. Mas você me arrebenta ele, fragmenta ele em 1000 pedaços, desfragmenta ele em 1000 pedaços, mas não volte sem a vitória. O rapaz vai, e o Senhor fala para ele, só tem um porém, se parar nesta cidade para tomar um cafezinho, tua vida, os demônios de lá vão te agarrar, tua vida acabou. O rapaz novo diz, Senhor, tua palavra é lei. Ele chega lá, ele fala para o cara, para o rei, ou seu filho de não sei o que da perversa, seguinte, ou você se alinha, ou já era.
O cara afronta o profeta novo, o rei fica com a mão ressequida, a multidão se dobra. O que é isso? Todo mundo está com medo. Aí o rapaz, o profeta novo, volta com triunfo. Surge para ele um profeta velho. Alguém que diz, esse campo onde você está, eu já sou expert. Olha, vem cá, vem fazer uma visita na minha casa. Aliás, profetas novos, cuidado onde vocês estão sendo convidados, né? Amigo, amiga, vamos conversar, vem tomar um café comigo. Veneno da cobra, te conheço à distância, está na Bíblia. Aí o profeta velho chama ele e ele vai, porque agora não é o capeta, é quem já foi profeta e agora está com os demônios, trabalhando para eles em nome de Jesus. Foi. O profeta velho falou, você acreditou em mim? Morreu, o cara morreu. Eu falo, meu Deus, como pode? O cara afrontou o rei de uma nação para morrer na mão de um profeta velho. Diga, longe de mim essa praga. Diga isso melhor, você falou com uma... Parece que está com medo da praga. Diga, longe de mim essa praga. Então para de responder e atender ligações que não concernem a você. Coisa de profeta velho. Quem desabilitou o Senhor Jesus na sua própria cidade, onde ele mais queria fazer milagres? Não foram os demônios, não foram os fariseus, foi a família dele. Ele chega na cidade dele, a família passou de casa em casa dizendo que era um esquizofrênico. Nós conhecemos ele como ninguém. Deixa eu te contar, indo nas praças, quando ele chega na cidade, o clima está hostil. O povo está olhando para ele com 4 olhos, não só os 2 naturais. E ele vendo a suspeita falou, eu não vou me rebaixar a isso, eu sou Senhor, eu não vim aqui para ser medido, vim aqui para libertar, para curar. E ele não fez a própria família dele. E quem vendeu ele mesmo? O cara que ele tanto amava, Judas, que estava do lado dele, cuidava das finanças. Foi esse que vendeu ele. E tem muitos outros exemplos, eu acho que vai dar indigestão, tem que parar por aqui. O amado Espírito, eu não estou dizendo que quem está à tua volta é cobra. Mas antes da pastora Denise na minha vida é o Espírito Santo. Se ela está orando, eu nem estou no quarto. Antes de eu na vida dela, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser a pessoa que você nunca deixa de procurar. Você tem procurado sócio, amigo, não sei o quê. Mas e o Espírito Santo? Quem aplaude ele aqui em nome de Jesus? Para finalizar, para terminar, pastor, as coisas não param na minha mão. Até falamos domingo passado sobre aqueles que recebem, mas não conseguem manter por falta de comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu reforçar isso aqui com outras palavras. O Espírito Santo é que põe na mão da gente e fortalece a mão da gente para a gente segurar. Ele fortalece tuas mãos para pôr coisas nelas. Mas você diz, Espírito Santo me muda, me amolda, te revela na minha vida. Uma coisa que ele ama, deixa eu incluir isso, não escrevi, vou adicionar essa frase no texto que te mando à noite. Recentemente ele me falou, por que meu povo não ora em línguas? Eu falei para ele, porque não entendem. Na verdade era eu que não estava orando. Em línguas, porque não entendem. Ele falou, então, porque quando eles oram com a mente, eles me falam o que eles querem que eu saiba. Mas quando eles falam em línguas, eles estão falando o nosso idioma particular. Algo de pai para filho, pai para filha. Eu falei, mas são diversas. Ele falou, eu dou a língua como quero ouvi-la da boca do meu filho, da minha filha. Aplaude ele aqui, aplaude. Então, eu confesso a você, se eu orar 2h30, como fiz ontem, que eu não sou bobo, eu não orava em línguas, porque o assunto está destrinchado, falado, e pela igreja já orei, pelos galinhos, pelo infantil, pelo juvenil, adolescentes, jovens, pedra angular, casais, pastores, dança, louvor, repertório, até o repertório do louvor eu entrego para ele. Se tiver uma música dos demônios que parece louvor, o Senhor apaga, tal, tudo. Não, ele quer que uma parte, a menor, não precisa ser a maior, vai aplaudindo a Deus, vai falar um pouco em línguas.
Solta a tua língua, fala em língua, solta, solta. Repete que ele veio churrata cavalaça, que ele viene colou. Solta, 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 solta. Já está em você. Opa, tu calava, que te que bebe sarava yamana ondo coloriste que manaram. Rei tu color suhiti yaba barashik babarasse que te grandelesse. Oi, te co yaba cote, sou eu que estou falando, vocês não estão falando. Rei no motoko babo shohi bibite hava bacote que vi yamane andele bisicnei. Oi, te klekle color shoha ya carasso te que bisicnasta. Stokoboro shit que vi. Deixa, solta, solta, faz fluir, faz frases novas entrar. Isso a minha Bíblia diz, é o Espírito Santo que está orando dentro de você. E você está falando com o Pai Celestial num idioma que Ele quer ouvir da tua boca. Aplaude, Ele aplaude em nome de Jesus. Então quando você está lá orando com o Espírito Santo, está buscando, está deixando Ele te mover, Ele começa a fortalecer tuas mãos, porque Ele quer por aí. A Bíblia fala em Salmo 37, 16 a 18, que os ímpios lá fora não vão segurar o que tem em mãos. O que está nos braços deles não vão conseguir segurar. Salmo 37, 16 a 18. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias do povo dele, dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Deus afirma categoricamente que o que a pessoa tem está nos braços dela. E uma vez os braços forem quebrados, o que tem não vai sustentar. Quando Deus chega para Moisés em Êxodo 4:16, e Deus diz: Moisés, vai buscar meu povo e eu estou te fazendo um Deus na terra. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, eu sou Deus. O povo clamou a mim. Eu vou ter que pôr o povo no meu colo, nos meus braços, e trazê-los a esse monte aqui na Arábia Saudita, Sinai aqui. Mas eu estou mandando você lá como Deus e estou pondo eles nos teus braços. Carrega eles para mim e traga eles para cá. Todas as vidas que Deus quer trazer na igreja, Deus está pondo nos teus braços. Todos os recursos materiais que Ele quer trazer para manter a obra dEle, Ele está pondo nos teus braços. Todos os dons que você quer que flua, Ele está pondo nos teus braços. Todo o poder que Ele quer revelar na terra, Ele está pondo nos teus braços. Chegamos ontem, antes de ontem, para pregar. Eu foi pastor Hélio, pastor Mauro. Aí, eu entreguei muitos recados para 2 pastores ali no particular. Foi lindo, Deus falou. Se Deus não falasse também, te diria que foi um fiasco. Eu não ligo não, estou nem aí. Falou a verdade como ela é. Foi lindo. Aí, o pastor saiu impactado, o primeiro, porque Deus deu datas assim. Estou mentindo? Não, Deus deu datas que estão no RG lá. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu falei para eles, nós temos que ser generosos, porque os dons estão nos nossos braços. Quando a gente chega para um ambiente, já está nos nossos braços. Os dons, para curar enfermos, para profetizar, para libertar. O Senhor está pondo nos teus braços a vida do teu filho que está desviado, a vida do teu irmão, tua cunhada. Ele põe tudo aí nos teus braços, Ele diz, está tudo nos teus braços. Você me representa, eu estou repassando a você. Sem comunhão com o Espírito Santo, você não tem nada nos braços. E aí vai ficar com dúvida do Evangelho. Pregação que não se cumpre, profecia que não se cumpre, oração, expectativa que vive se frustrando. Deus diz, eu tento colocar nos teus braços, mas você não me procura. Quem aplaude Ele aqui? Quem dá glória a Deus? Em Gênesis 1:29, e disse Deus ainda, lá na época da criação, e que Ele fez figuradamente o homem, Gênesis 1:29. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Quando Ele fala dado, Ele está dizendo, abre teus braços, porque as sementes todas estou pondo nas suas mãos e nos seus braços. Você está carregando isso. Quem diz eu recebo em nome de Jesus?
Quando o salmista em 2 Samuel 22:35 diz, o Davi, ele adestrou minhas mãos para a batalha, aqui ele está se referindo a resultados finais. Ele não está se referindo a só ir brigar com Golias. Ele fala, o Senhor me adestrou as mãos para a batalha. O que ele quis dizer? Ele fala, ele adestrou meus braços. O que ele quis dizer? Ele fortaleceu meus braços para eu receber o Oriente Médio inteiro neles. Quando Deus fortaleceu os braços de Davi, que ele passou a envergar o arco de bronze, Deus estava entregando na mão dele o Oriente Médio inteiro. Todo o Oriente Médio era cativo a Davi. Hiram, que era o rei da minha cidade de Tiro, o Líbano era chamado Tiro. Tiro chegava até Biblos, é o Líbano. Cara, você fez amigão de Davi, mimou ele, fez para ele um palácio de cedro, que nada, estava com medo dele. Então, melhor ser amigo. Egito e Babilônia mandavam anualmente presentes gordos para Davi. Imposto, vai, mas não podemos dizer. Deus entregou o Oriente Médio inteiro naqueles braços de Davi que ele fortaleceu. Quando foi? Foi quando desceu sobre ele o Espírito Santo, quando foi ungido pelo profeta Samuel em 1 Samuel 16. O amado Espírito Santo quer te entregar muita coisa. Ele não quer que na última hora você busque, ele já quer deixar com você. Dom de curar, dom de profetizar, de interpretar sonhos, de pregar, dom da fé, os dons, o poder, os recursos, as bênçãos, o avivamento que vai chegar. Ele já está nos nossos braços, meu Deus do céu. Aplaude ele, aplaude, casa do Senhor. Em 1 Reis 17:19, o profeta Elias estava vivendo na casa de uma viúva que morreu o filho dela. E diz que ele falou assim, dá ele nos meus braços. Esta frase, 1 Reis 17:19, e o profeta Elias lhe disse, dá-me o teu filho, tomou dos braços dela, e colocou nos braços dele. O que significa isso? Enquanto ele estava nos teus braços, ele estava no teu controle total. Agora que ele está nos meus braços, ele está no meu controle total, e vou ressuscitar ele para você. O Senhor falou para mim que eu tinha que te dar essa palavra, porque tudo que você tem pedido, chegou a hora de receber, e Ele quer pôr nos teus braços. Mas Ele falou de alguns, muito minoria, que andam distraídos, outros descuidados. O distraído, a distraída, descuidado, descuidada, tão vulneráveis para os braços não segurar. Então, quando você procura o Espírito Santo, Ele te põe vagalume, Ele te põe faróis, para você não se tornar descuidado, e para você estar atento, atenta, sem distração, sem descuidado. E Ele começa a fortalecer teus braços, e te enche eles de coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, só Ele sabe o que Ele tem para a tua vida. E eu estou te falando pelo Espírito Santo, está vindo tudo agora. Em breve vocês vão ver uma flame, uma chama que pula de mãos em mãos aqui. Você joga ela para essa mão, joga para essa. Aí para ninguém dizer que está na mão do pastor, porque ele colocou uma acetona e acendeu com fogo que está embaixo disso aqui. Aí vai acender nas tuas mãos. E aí nós vamos apagar as luzes, fazer filmes e todo mundo brincando com elas, com alegria, com unção, e dizendo, o Espírito Santo nos deu línguas de fogo, mas aqui está nas mãos assim. Vocês vão ver gente flutuar no ar aqui, eu não estou brincando. Olha, quem vem brincar com essas palavras é alguém dado à fantasia. As minhas origens árabes, enfim, não são de fantasia, isso eu te garanto. E não cheirei cola também. Estou te falando, eu sou consciente, eu sou sóbrio. Estou te falando, a qualquer minuto, você vai ver bolas de fogo andando pela igreja. E você vai pôr a mão nela, e quando encosta na bola de fogo, cai no poder de Deus, e o corpo sobe do chão, tremendo debaixo da glória de Deus. Qualquer minuto você vai sentir o pé escorregando no sapato, é azeite de Deus ungindo tuas pegadas. Vai sentir algo assim cutucando a ponta dos dedos, é pó de ouro, Deus dizendo, estou dando prosperidade às tuas pegadas. Tuas pegadas destilam ouro. Está para acontecer a qualquer minuto. Sabe o que ele me fala? Ele me falou ontem, filho, me pede. Aí eu não vou mentir que falei para ele, mas eu já cansei de pedir, o Senhor não faz. Ele falou, mas eu vou fazer, porque já está na mão de vocês. Aplaude, ele aplaude.
Então, finalizo com essa colocação aqui. Em Isaías 46, versículo 3, Deus fala do povo de Israel. Ele fala assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, Israel, quem sobrou dela. Vós a quem trouxe nos braços desde o nascedor de vocês. Aonde foi que eles nasceram quando foram tirados do Egito? Até lá era um fragmento de hebreus jogados por aí. Não tem Deus no mundo, não tem relacionamento com Deus nenhum, abandonados. Aí eles resolveram correr para Deus. Deus tirou eles como nação e povo dele, e se fez Deus. Ali foi o nascedor. Ele fala: eu trouxe vocês. Todo mundo faça este gesto agora pela fé. Abre as mãos assim. O Senhor falou: nesse formato, eu carreguei vocês e trouxe vocês a mim, para cá, para o deserto, tirei do Egito. O Senhor está pondo, em nome do amado Espírito Santo, estou te falando, que o Senhor está pondo agora a vitória de muitas coisas, como filho, filha, você tem pedido a Ele. Essas vitórias estão sendo depositadas aí. O cumprimento de muita coisa que Ele profetizou para você, Ele está pondo agora aí na tua mão. Pode abaixar a mão. Como é que Deus colocou eles nos braços e tirou eles do Egito? Êxodo 3, versículo 10. Deus diz para Moisés: venha agora, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e traga para cá. Moisés, coloquei eles, a nação inteira, nos teus braços. Lá na frente Deus diz: eu coloquei vocês nos meus braços e trouxe para cá. Como? Coloquei vocês nos braços de Moisés, que trouxe vocês para mim aqui. O Senhor falou para mim que quando eu lesse para vocês e você orasse em cima, validando, agora, hoje, literalmente, esse dia do mês 8 de 2025, Ele já começaria a desencadear a salvação de todos esses que você tem pedido para Ele. Aplaude a Deus por isso, em nome de Jesus. Quem quer ser cheia do Espírito Santo, apaga as luzes. Lembrando que apagar luzes não tem nada de místico nisso, é só para você concentrar em Deus. Põe a mão no teu coração, diga comigo: amado Espírito Santo, diante da tua palavra, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que na minha vida, no meu dia a dia, por todas as vezes que o Senhor entrou em último plano, peço perdão ao Senhor também por todas as vezes que me atraiu para a oração e eu me neguei, dei prioridade a outras coisas. Peço perdão ao Senhor por todos os pecados que têm empurrado o Senhor para fora do relacionamento. Peço perdão ao Senhor por todos os momentos da minha vida que tenho escolhido de estar distraído, distraída, descuidado, descuidada. Hoje eu me entrego nas tuas mãos, toda a minha vida, coloco aos teus pés, recebo da parte do Senhor vida e fôlego para estar todos os dias na tua presença. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Eu me lanço nas tuas mãos. Por favor, cuida de mim. Não me deixe me distrair. Não me deixe resvalar. Não me deixe me perder. Me empurre a esta vida de oração diária. Me desafie. Me instigue. Me impulsione. Eu me entrego nas tuas mãos. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos toda a informação maldita
que roubava de mim o tempo da oração. Todo bloqueio que me impedia de orar, toda ansiedade que me fazia sair rápido da oração, eu arranco da minha mente. Tudo que não presta, que está roubando o lugar primário do amado Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e diga: eu entrego o meu coração nos braços do amado Espírito Santo. O amado Espírito Santo me tem a minha vida nas suas mãos. Meu coração, a partir de hoje, quando chegar a hora da oração, meu coração palpita, meu coração fica radiante de alegria. Eu injeto no meu coração saudade constante pelo amado Espírito Santo. Último gesto: abre as tuas mãos, teus braços e diga: eu recebo agora tudo que um dia me foi roubado, tudo que o Senhor designou a mim, eu recebo nas minhas mãos. Meus braços estão firmes no amado Espírito Santo, e a minha colheita é chegada, em nome de Jesus. Aplaude Ele, amém, amém. Antes de te pedir para orar, canta esse louvor com tua apóstola, ainda de luz apagada. Quero avançar na minha fé, quero andar sobre o mar, eu quero ver a sarça arder. Quero entender o coração do Pai, quero viver o que o Mestre ensinou. Sem ti, Espírito, nada
Um minuto para você falar com o amado Espírito Santo. Um minuto para você agora aplicar a pregação que acaba de ouvir entre você e ele no particular. Fale com ele agora, eu vou me calar, vou te dar esse tempo só com ele. Sim, Espírito Santo querido, sim. Sim, amado Espírito. Como tem sido lindo isso de entrarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por esse presente. Obrigado por essa entrada livre. Obrigado por nos dar o Espírito do Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito amado, por nos abraçar. Por termos encontrado um lugar contigo. Por termos achado um lugar para ter comunhão contigo. Amém, amém. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa.